Quando precisamos ir no hospital, normalmente a gente está passando por um momento de fragilidade. Eu costumo dizer, né, o pessoal tem feito uma analogia que um hospital é igual um hotel, mas acontece que quando a gente vai no hospital, normalmente a gente está passando por algum momento difícil, algum momento de ansiedade. Mesmo quando vai nascer um bebê, a gente não está naquele nosso estado normal, né? A gente está naquele estado de ansiedade, a gente está mais frágil. Então a portaria, ela é muito importante porque ela é aquele primeiro momento, né? Aquele momento de conexão entre a pessoa que está entrando naquela instituição e a instituição. E quando a gente entra, né, num espaço que ele vai acolhendo a gente, aquele espaço tem uma certa atmosfera, que não é uma atmosfera muito técnica hospitalar, é como que a gente fosse deslocando naquele nosso foco da doença e ao mesmo tempo a gente fosse conectando com a gente o que a gente tem de mais sensível, que é a própria noção da vida, a noção de acolhimento, né? A gente vai se sentindo bem desde aquele momento que a gente está entrando. Isso é muito importante. E quando a gente fez esse projeto da portaria, com todas as conversas, né, com a direção, também com os usuários, com as pessoas que usam o espaço, né, do hospital, a palavra sempre foi acolhimento. Acolhimento no sentido de humanização, né, que fosse um espaço que conectasse a gente com o que a gente tem de mais humano. Essa palavra humanização hospitalar, ela está um pouco em moda, mas ela tem sido usada de uma forma muito superficial. Eu brinco até que é uma ilusão da humanização hospitalar, no sentido que a humanização, ela existe quando a gente ela toca a gente no que tem de mais profundo, né? E a humanização é um processo, né? Então no projeto da portaria, a humanização é um processo que vai desde o início, né? Desde aquele momento em que o pedestre, né, que se conecta ali com a rua, ele vai entrando naquele espaço de intervalo entre a rua e o edifício. Ele tem uma calçada ali mais confortável, ele consegue estar junto com um acompanhante, ele vai entrando naquele espaço que também tem muito verde. Aqui é o primeiro contato que a gente tem, né, da rua com o hospital, com o edifício. Então é muito importante esse trajeto, né, porque aqui a gente começa a acolher o paciente, o acompanhante, para entrar dentro do hospital. A gente fez toda essa obra de infraestrutura. Aqui era uma outra topografia, existia era um outro terreno. A gente ajustou toda a topografia para que fosse possível você chegar ali em cima, fazer o embarque e desembarque do paciente com bastante conforto e depois o carro pudesse retornar e ao mesmo tempo o pedestre podia subir aqui por essa rampa de forma bastante confortável. Também quando ele precisa de um acompanhante, né, ter o idoso, uma pista larga. No momento também que você pode deixar um acompanhante, né, ou o próprio paciente coberto nos dias de chuva, se protegendo. Então desde esse processo de humanização até você entrar na instituição, você não tem muita ideia ainda o que é interior, o que é espaço interior, e você está sendo acolhida por aquele lugar, né, por aquela atmosfera. Então assim, a humanização hospitalar, ela não é decoração. Muita gente confunde, né? Acha que humanizar às vezes você fazer uma decoração, é o fim do processo, mas a humanização é o processo como um todo, né? O processo de projeto e o processo de como que as pessoas usam aquele espaço como um todo, que ela faz parte, a partir do momento, né, que é uma característica também da portaria, que a gente fez. Quando você chega naquele hospital, alguém te acolhe, né? Você tem uma pessoa que vai te perguntar onde você deseja ir, o que você está precisando. Isso é um gesto humano, né? Quando você já não tem logo de cara um balcão gigante, que a pessoa está atrás do balcão, você já é acolhido por alguém, por uma pessoa que também é humana, que te olha nos olhos. Isso sim é acolhimento. Então assim, acolhimento, humanização, ela está no processo e não no resultado. Um ponto muito importante quando a gente começou a pensar no projeto da portaria, que era um desafio grande, é porque logo próximo da portaria a gente tem a Capela da Santa Casa, que é um bem tombado e que a gente valoriza muito o patrimônio, muito o contexto. Então como inserir um edifício novo, próximo, e que se não se destacasse mais do que a portaria, mas também que ficasse claro que era uma obra nova, uma obra contemporânea. Como é que a gente podia estabelecer esse diálogo entre o contexto e a nova edificação? Então quando a gente faz a proposta da cobertura em curva, a gente pensa muito no enquadramento ali daquela paisagem, né, daquele olhar
para a capela, e a todo momento, né, tentando direcionar esse olhar para a capela, que na verdade é um grande bem tombado que a gente está sempre valorizando. Quando um dos principais elogios, assim, quando a gente entregou esse projeto, o projeto da portaria, e que eu fiquei muito feliz, foi que o membro do conselho administrativo da Santa Casa, ele virou para mim e falou o seguinte: mãe, quando um projeto é bom, é quando a gente não lembra mais do antigo, né? É como se ele tivesse inserido ali de tal forma que ele sempre tivesse existido ali. E aí ele falou, ele disse para mim, para mim esse projeto da nova portaria é isso, né? É como se aquela topografia sempre fosse aquela topografia, como se aquela cobertura sempre tivesse existido ali naquele lugar. Isso sim é humanização, no sentido mais profundo da palavra, e cada dia e menos superficial, qual que ela tem sido usado muito em diversos lugares. Então o projeto é como se estivesse sempre naquele lugar, né? Ele está dialogando com aquele contexto, com aquela realidade também, com aquela realidade das pessoas que vivem nesse lugar. A gente usa sempre muita curva nos projetos, mas não a curva no sentido gratuito, né? No sentido, porque eu acho bonito, eu acho legal, não. A curva é sempre em relação a alguma coisa, né? Alguma sensação que a gente quer provocar em relação a alguma questão funcional. Então, essa curva aqui de madeira, né? A ideia dela é direcionar e conduzir o fluxo ali, que logo acima tem a presidência do hospital, e não enclausurar muito aquele espaço, né? Que aquele espaço seja fluido, de fácil passagem, né, que o fluxo ele aconteça. Ali logo depois tem os vestiários também, então uma circulação muito utilizada pelos funcionários. Quando a gente às vezes olha o projeto pronto, a gente não tem muita ideia do que aconteceu, né, durante a obra. E esse projeto aqui da portaria, eu queria ressaltar que foi um grande projeto de infraestrutura urbana, porque essa topografia ela era muito diferente, a gente teve que criar uma nova topografia. Tinha uma questão muito curiosa ali também, porque a gente tinha que embarcar o acompanhante, o paciente, num raio que é um raio de 180 graus. Tem várias normas sobre isso, e eu não queria que a pessoa, quando chegasse, igual acontece em vários lugares de acesso, que a pessoa às vezes tem que, ela passa na rotatória e ela tem que dar ré. Isso é muito desumano, né? Então, assim, você entrar numa rotatória e a pessoa puder ser fluido, né? Quando ela faz a curva, ser uma curva fluida, ela não ficar tão preocupada em bater o carro. Isso pra mim é humanização, né? No sentido da palavra. E tem outra questão também interessante que, não sei se você já percebeu, quando a gente sobe, às vezes quando a gente sobe rampas muito íngremes, às vezes o carro ele bate na parte de baixo. Então o que acontece? O que a gente fez? A gente entra na rampa de uma forma muito tranquila para o carro não bater. Depois a gente tem uma rampa bem inclinada, a gente vai ao máximo da norma, e quando a gente está chegando, ela é um pouco menos inclinada para dar visibilidade. Se tiver outro carro ali naquela rotatória, a pessoa consegue enxergar. Então às vezes é uma questão técnica, né? Igual eu brinco, uma questão técnica, ela pode ser extremamente humana, porque imagina, você tá chegando no hospital, já tá bem estressado, né? Aí de repente bate ali no seu carro, você dá uma freada porque você não viu o carro da frente. Isso são questões muito desumanas, né? Então a ideia é sempre a gente estar reduzindo essa ansiedade, esse momento de estresse, e fazendo que ele seja mais tranquilo, né? Então isso a gente está acolhendo, né? A gente está acolhendo desde o início, desde a chegada, a partir de uma questão técnica que pode ser extremamente humana. O projeto ele foi todo baseado a partir de um diálogo junto com as instituições, junto com os gestores, junto com a equipe médica, né? Com as enfermeiras, com as médicas, com os médicos, mas também escutando o usuário. Então tem diversos canais de comunicação dentro do hospital, e a gente passou a ser por um processo de escutar, né? Quais as principais questões para aquelas pessoas que estavam usando aquele espaço antigo, aquela portaria antiga, e a partir disso a gente foi desenvolvendo o nosso projeto. Então essa questão da acessibilidade sempre foi uma questão muito importante dentro do projeto, porque antigamente era uma rampa muito inclinada, você não conseguia descer junto com um acompanhante, porque era muito estreita a calçada. Então a gente foi tomando partido de todas essas questões apresentadas como problemas pelos usuários para criar um projeto que realmente estivesse muito conectado ali com aquelas pessoas e com aquele contexto. E eu queria fechar agora falando uma frase que eu falei aqui para uma jornalista que me entrevistou para um jornal de Minas, e que eu gostei bastante, que eu falei: o que brilha meus olhos é a arquitetura que promove a transformação.
que trabalha sob os pilares do afeto e do rigor.